Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Becker e hoje eu vou apresentar para vocês a minha Bíblia. Bom, a minha Bíblia é a Bíblia da Mulher. Essa Bíblia aqui, ela tem leitura devocional e estudo e ela foi publicada, enfim, foi feita pela Almeida e ela é revisada e atualizada. Essa Bíblia, por ser uma Bíblia para mulheres, então ela vai trazer assuntos aqui dentro do cotidiano mais feminino, né? Vai abordar diversos assuntos femininos. O interessante é que ela traz várias contextualizações das palavras que estão sendo descritas em cada capítulo. Então ela vai trazer alguns resumos, muitas vezes, do que foi lido e também assuntos específicos da atualidade dentro da Bíblia, utilizando não só o texto que foi lido no capítulo, que aqui está o resumo, né, enfim, mas também ele indica outras passagens bíblicas que falam sobre aquele assunto, né, que está falando aqui. Essa parte de baixo aqui, aonde vai ter a tradução de algumas palavras ou então explicando o porquê que foi dito aquilo naquele contexto. Então é bem interessante também, por isso que ela é uma Bíblia de estudo, para a gente entender o porquê que foi dito aquilo naquele momento. Além disso, eles pegaram diversas frases, enfim, diversas inspirações, digamos assim, de diversos autores e escreveram aqui junto na Bíblia. Então, às vezes, tu tá lendo um texto e aí tu te depara, então, com essa escrito, né, uma frase de algum autor. A única coisa que eu não curti muito é o fato dela não ter aqui, nessa partezinha, algumas Bíblias têm identificado onde estão cada capítulo da Bíblia, e nessa aqui não tem. Então às vezes eu me perco um pouco, aí eu tenho que olhar aqui no início, né, do sumário dela e procurar no índice, procurar onde está. Mas fora isso, ela é uma Bíblia muito boa. E como então eu estudo a Bíblia? Estudo tanto as coisas que eu quero aprender mais, alguns assuntos que eu já sei e quero aprender mais, ou também como algo que eu ainda não sei, algo que é novo. Por exemplo, no início de cada capítulo, ela tem o autor, a data em que ela foi escrita, o pano de fundo, né, o contexto histórico, na verdade, que está sendo escrito esse capítulo, e também o porquê que foi escrito, o que esse capítulo quer informar as pessoas que estão lendo, e a linguagem que ele foi escrito, que às vezes é usada uma linguagem mais de cântico, ou então uma linguagem mais de exortação, enfim, vai depender muito de cada capítulo, e esse primeiro folhinha que tem aqui vai mostrar, vai ser clara e específica quanto ao que a gente vai começar a ler naquele capítulo. Então eu vou lendo os capítulos que eu gosto, que eu gostaria de aprender mais, e dentro desses capítulos vão surgindo outros assuntos que vão me interessando, principalmente na parte histórica. Quando que aquele capítulo foi escrito, o que estava acontecendo naquela época, qual o decreto que eles tinham instituído naquela época, e aí eu vou estudando, abro um livro, começo a ler sobre ele, começo a estudar e vou sempre fazendo anotações à parte daquilo que eu gostaria também de estudar depois, sobre uma cultura específica ou sobre um reinado, um governo específico daquela época, e é assim que eu vou me aprofundando mais na Bíblia. Depois que eu faço essas anotações, eu vou no Google e busco alguns vídeos que falem sobre aqueles assuntos, principalmente de pessoas que eu sei que são ou filósofos ou estudiosos, né? E vou saber me aprofundar um pouquinho mais sobre aquilo e vou tentar entender o que estava se passando naquele contexto, para não ser algo aleatório. Para que eu consiga entender de fato o que estava acontecendo naquele capítulo, ou o porquê que aconteceu aquilo daquele jeito, principalmente no Velho Testamento, onde Deus se mostra de uma forma mais punitiva, digamos assim, lembrando que o Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo Testamento, mas ali no Velho Testamento aconteciam muitas coisas que faziam com que Deus tomasse algumas atitudes mais severas com o povo, né? Não só com o seu povo, mas com o povo das outras tribos também. Então, para eu entender o porquê da ação de Deus, o porquê que aquilo estava acontecendo, eu busco mais informações, não só na Bíblia, mas também fora da Bíblia, no contexto histórico. E falando um pouquinho agora sobre a constância de ler a Bíblia, o ideal é que a gente pare uns 5 minutinhos do nosso dia para ler um pouquinho, né, o que está escrito, ler um versículo ou um capítulo, enfim, quando tu tiver um tempinho, acho que é interessante
parar, ler, refletir, pensar um pouquinho sobre o que Deus quer falar naquele momento com aquela pessoa e a partir daí então falar com a gente também. Hoje em dia tem aplicativos da Bíblia que tu pode colocar tanto para ler, mas como também para falar. Vai lendo e eles vão falando, né? Tipo o Cid Moreira, assim, quando o Cid Moreira falava nos CDs, né? Quem aí é da minha idade vai lembrar. Ali também é algo interessante porque tu pode botar para lavar uma louça, ficar escutando ali algum versículo, ou então dirigindo, coloca ali, escuta uns minutinhos, e aí tu vai lendo, vai escutando e vai pensando, acho que isso é interessante, vou estudar um pouquinho sobre isso, e um assunto vai puxando o outro, né? Uma história vai puxando da outra, e quando tu vê, tu já sabe um monte sobre uma passagem inteira. Então acho que é aí que a gente começa, né, a ler um pouquinho mais sobre a Bíblia. E eu acredito que é extremamente importante para nós que somos cristãos entender e ter a Bíblia não só como um livro histórico, como é um livro histórico, mas também como um livro onde Deus vai mostrar e vai dizer o que Ele espera de nós, enquanto o povo escolhido por Ele. Então, assim, além da gente ter a Bíblia como um livro histórico, mas que a gente consiga ter a sabedoria e o discernimento de entender que a Bíblia é um livro em que precisa ser estudado, não só lido, mas estudado. Então era isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo também te motive a buscar um pouquinho mais, saber sobre a palavra de Deus. Não faça como eu fazia uns anos atrás, que eu pegava a minha Bíblia para ir na igreja e quando eu voltava da igreja eu colocava a minha Bíblia em cima do armário ou dentro da gaveta e nunca mais pegava ele. Aí eu voltava a pegar a Bíblia só no outro dia que eu ia na igreja novamente. De uns tempos pra cá eu comecei a ver o quanto é importante, o quanto a Bíblia também alimenta a nossa fé. Quando eu leio a Bíblia, quando eu tô estudando, quando eu tô assim me aprofundando mais, que eu vou dedicar mais tempo do meu dia para fazer isso, eu lembro muito da minha avó, porque quando eu chegava na casa dela, ela sempre estava com a Bíblia dela aberta e ela sempre estava meditando e lendo sobre alguma palavra ali. Acho que a gente tem que buscar ter mais tempo com Deus e mais tempo com a palavra dele, porque a gente encontra tempo para tantas coisas e 5 minutinhos, 10 minutinhos lendo a Bíblia para nós é um sacrifício. E é um exercício diário, é um exercício que começa com 5 minutos e quando tu vê, tu tá 1 hora lendo a Bíblia, buscando sobre assuntos e é algo assim maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, de compartilhar e de se inscrever também no canal. A gente tem poucos vídeos por enquanto, mas a minha ideia é trazer muitas e muitas informações, não a respeito somente da Bíblia, mas também de todo esse universo cristão. Obrigada, gente. Até a próxima!